Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para a segunda aula sobre diaconia, né? O tema dessa segunda aula é conhecer para servir melhor. Esse trabalho tão importante que é o ministério de diaconia na igreja, a gente precisa conhecer. E conhecer primeiramente, conhecer a gente, primeiramente, conhecer também as pessoas que estão à nossa volta na igreja, né? Então, vamos lá. O que o diácono deve conhecer primeiramente? O diácono primeiramente deve conhecer a ele próprio, tá? Ele precisa se conhecer bem. Uma das coisas que a gente não pode cometer o erro é, primeiramente, tentar trabalhar para Deus sem ter a presença de Deus, né? Porque Deus ele quer que a gente trabalhe primeiramente tendo Ele como Pai, como Senhor. Ele quer que a gente tenha uma comunhão com Ele. Então, um dos erros que a gente não deve cometer é tentar trabalhar para Deus sem ter a presença de Deus. Muita gente que quer fazer as coisas na igreja, mas não tem uma comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que o diácono tem que ter para trabalhar para Deus é ter comunhão com Deus. O segundo ponto é tentar liderar a partir de uma ferida, de uma mágoa passada. Então, que nós iremos nos conhecer, todo mundo tem alguma ferida passada, uma mágoa passada. Então, o diácono, como ele vai liderar, ter uma liderança na igreja, ele não pode liderar baseando aquela liderança nas decepções do passado, entendeu? Então, o diácono, ele precisa, primeiramente, se tiver alguma coisa que no passado que te magoou, que te feriu em algum ministério, você deve sentar, acertar isso, para poder você servir a Deus sem ter essa ferida de mágoa, porque você vai tratar com vidas que não necessariamente tiveram culpa dessa ferida que você sofreu no passado, tá bom? O terceiro ponto que a gente deve conhecer também, não cometer esse erro, é achar que o resultado, o fim das coisas, justifica os meios. Na realidade, não. Na realidade, a gente trabalha para os meios. O fim é resultado dos meios que nós vamos fazer no decorrer do diaconato. Tá? E o quarto ponto é se posicionar como líder. Tá? De que sentido? Tem gente que recebe um cargo ministerial e ele, porque recebeu esse cargo ministerial, ele se intitula um super crente, né? Não, vocês vão receber um cargo ministerial na igreja, mas vocês vão continuar sendo as mesmas pessoas, as mesmas falhas, os mesmos problemas cotidianos, né? E lógico que a gente precisa também melhorar alguns requisitos, né? Por exemplo, nesse requisito de ser super crente, a gente tem que se lapidar. Né? E nesse lapidar, a gente tem que se melhorar um pouco, tá bom? E o quinto ponto é que nós não devemos parar de crescer. A gente temos que ter a ambição de sempre estar aprendendo, sempre estar querendo fazer de melhor para Deus, tá bom? E o sexto ponto que vocês devem se conhecer é que a gente não deve fazer somente aquilo que funciona, tá? Porque a gente, em que sentido só aquilo que funciona? Porque a gente só se baseia com as experiências dos outros, mas na realidade a gente precisa se conhecer, tá bom? E não usar muito como experiência para a gente aquilo que está funcionando para as outras pessoas, tá bom? Porque cada ministério, cada pessoa são pessoas diferentes e Deus deu um diaconato para vocês de uma maneira que vocês da maneira que vocês são. Então, vocês precisam pegar esses pontos e você deve se conhecer para você se servir melhor, entendeu? Vocês precisam se adequar nesses pontos aqui e se tiver alguma coisa aí que estiver atrapalhando, vocês devem sentar e tomar isso como um sinal de que daqui para frente vai ser uma coisa melhor, vai ter
fluir melhor as coisas na igreja através de vocês, amém? Então, bora. Ok. Então, qual que é a origem do diaconato da igreja cristã? Cara, Jesus é o Filho de Deus, tá? Então, Jesus, ele, todos os cargos na igreja, obreiro, diáconos, evangelista, apóstolos, pastores, Jesus, ele cumpriu todos. Jesus é o varão perfeito, ele é o servo perfeito, ele é o Filho de Deus perfeito. Então, tudo que nós temos que fazer, né, para Deus, para a igreja, para o próximo, nós temos que levar Jesus como base de tudo, tá bom? E aonde que aparece, para os irmãos terem uma noção, a primeira palavra, um formato de diaconia, a primeira ação de diaconia de Jesus? Aparece em João 2,5 em Canaã, quando ele tá no casamento dos seus primos, né? E ali falta o vinho, ou seja, falta o vinho, né? E naquela época os casamentos duravam muito tempo, duravam 7, 8, de 7 a 15 dias. Então, as pessoas vinham muito de longe para festejar com os noivos. E quando eles chegavam para festejar com os noivos, eles ficavam ali comendo, bebendo e festejando. Então não poderia faltar vinho. Se faltasse vinho, é uma desonra para os noivos, porque estavam recebendo. Então chegou um certo momento da festa em que o vinho acabou. O vinho acabou. Então Jesus, ele foi chamado para poder auxiliar os serventes, tá? Os diáconos, aqueles que serviam na casa, que serviam os convidados, as pessoas que estavam ali. Tá? E Jesus pega as talhas, que era manda os diáconos, né? Ele se junta com os diáconos, se junta com os serventes e manda pegar as talhas e encher as talhas de água, aquelas talhas que ficavam na porta quando as pessoas chegavam, eles lavavam as mãos, se purificavam para entrar na festa. Então, Jesus pega aquelas talhas, manda trazer para dentro as talhas. Jesus se faz de servente ao exemplo de Cristo e ele transforma a água em vinho, ou seja, ele dá o sustento para que a festa continue. Ele opera o primeiro milagre dele junto no meio dos diáconos, tá? E ele dá a ordem para um dos diáconos que estava ali para levar o vinho para o mestre de cerimônia. Quando o mestre de cerimônia bebeu o vinho, nós tem aquela famosa frase, né? Olha, todo mundo deixa o vinho bom primeiro e vocês deixam o melhor vinho no final. Jesus, ele opera esse milagre junto com os diáconos. Ele dá um exemplo de diaconia, né? E uma também, em Romanos capítulo 15, 8, também Jesus dá um outro exemplo aqui. Paulo vai falar que Jesus é o diácono, ele é o servo, ele é aquele que serve, ele é o exemplo de serviço, tá bom? E em Filipenses 2,6 também Jesus, Paulo, ele vai dar outro exemplo de Jesus, ele vai trazer Jesus como doulos, como escravo, outro exemplo de diaconia, tá bom? E também em Mateus 20, 28, o, o apóstolo Mateus, ele vai trazer o formato de diaconia de Jesus na frase diaconessai, que é aquele que dá a vida de resgate de muitos. Tá? E também a última vez que a Bíblia traz essa palavra diácono, o diaconessai, em João 13, de 1 a 11, quando Jesus faz o lava-pés na Santa Ceia. Então ele antes de instituir a Santa Ceia, Jesus, ele como varão perfeito, tá? Ele dá o exemplo do lava-pés, aquele que, veja bem, aquele que serve, lá em João 2,5, que, ou seja, enquanto os outros estão festejando, é aquele que faz sustento para a festa. Bom, Jesus em Romanos, ele é o diácono servo, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em Filipenses é o escravo que dá a vida pelas ovelhas. E em Mateus é aquele que dá a vida por resgate muito. E em João, no lava-pés, ele ensina algo muito interessante, que é essa palavra de diáconos em João capítulo 13, de 1 a 11, na Santa Ceia. Ele vai se rebaixar no sentido de para a gente entender
como se Jesus vai se rebaixar, ele vai se fazer do pior serviçal que tinha naquela época, que era o ministro, né, da casa, aquele que lavava os pés dos seus senhores. Então Jesus vai lavar os pés, nem tanto que Pedro fala, você não vai lavar meu pé de maneira nenhuma. Aí Jesus fala, Pedro, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Por que Pedro faz isso? Indaga Jesus isso. Por quê? Irmãos, esse trabalho aí, nenhum escravo, nenhum servo, não era qualquer um servo que poderia fazer, era o pior servo que fazia. Porque quando os senhores chegavam na rua, naquela época não tinha saneamento básico, não tinha. Então eles andavam na rua e na rua tinha muita sujeira, né? As pessoas jogavam fezes na rua, não tinha saneamento básico. Então as pessoas quando andavam, às vezes pisavam em dejetos humanos, em fezes humanas e sujavam os pés. Então antes de se assentar à mesa, porque naquela época as mesas não ficavam assim, na altura que nós temos hoje, ficavam no chão. Tá? Então, os pés ficavam muito próximos à mesa. Então os diáconos, né, eles tinham que lavar os pés daqueles que iam sentar à mesa. E Jesus, como exemplo de diaconia, ele lava os pés dos discípulos. Amém? Vamos embora? Ok. Então, quais são as referências bíblicas ao diaconato? As referências bíblicas são essas, são em Atos Apóstolos 6 a 7, quando tem aquele evento, né? O texto fala aqui que havia uma murmuração entre as viúvas, os gregos e os hebreus, né? Que houve uma unificação da igreja, tanto a igreja judeia como a igreja gentílica, só que aqueles que serviam à mesa estavam desprezando as viúvas gregas, as viúvas dos gregos, e priorizando as viúvas hebreias. Então, a igreja estava crescendo rapidamente, né? Os apóstolos estavam tendo dificuldade, para vocês terem noção, numa pregação de Pedro 200 pessoas se converteram. Então havia a necessidade de se levantar diáconos, serviçais, aqueles que serviriam à mesa, tá? E os apóstolos pediram para que a igreja elegesse 7 homens, tá? 7 homens. E a igreja elegeu esses 7 homens, tá? Em 6 de 1 a 7, foram os primeiros diáconos, Filipe, Estevão eram um deles, né? E os apóstolos foram se concentrar na palavra de Deus, enquanto os diáconos fazem o trabalho braçal, o trabalho de receber as pessoas, de dividir o pão. O trabalho do diácono é esse, é cuidar das vidas, cuidar dos afazeres da igreja. E esses homens foram chamados pela igreja, foram escolhidos pela igreja, e os apóstolos estenderam as mãos sobre eles e oraram por eles, e eles se tornaram os diáconos, os primeiros 7 diáconos da era cristã. Bom, então o trabalho de diaconato, a escolha dos diáconos é feita pela igreja. A igreja que escolhe, que elege os diáconos, tá bom? E na hora de consagrar os diáconos, os ministros consagram os diáconos conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus ensina. Amém? Vamos embora. E quais as referências bíblicas também que tem diaconato? Tem Timóteo 3, de 8 a 13. Paulo ele vai falar em 1 Timóteo quais são os requisitos que os diáconos devem ter, né? Que eles devem ser homens respeitáveis, respeitados em todos os lugares que os diáconos devem estar. Eles têm que ter respeito, tem que ser honesto em tudo, tem que ser moderados, não pode ser pessoas que tenham, como se dizer assim, sempre que quer ser moderação, de qualquer coisa ficar nervosa, qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa quer agredir em palavras as pessoas. Então tem que saber ouvir, o diácono tem que ser moderado, tá? Então não pode ser dado ao vinho e também não pode ter ganância. Dado ao vinho aqui quer dizer que não pode se embriagar, é pecado aqueles que se embriagam, tá? Bom, beber um pouco de vinho não é pecado, a Bíblia não condena beber um pouco de vinho, mas condena no grego aqui, dado ao vinho, quando você for ler o texto, quer dizer aquele cara que se embriaga. Tá bom? E também ganancioso, não pode ter ganância, o diácono não pode ter ganância. Por que não pode ter ganância? Porque o trabalho do diácono também às vezes, trabalhar junto com a tesouraria. Quando a igreja é muito grande, se elege alguns diáconos junto com os tesoureiros para poder fazer o trabalho de contagem de dízimos e ofertas. Então, se você colocar uma pessoa gananciosa para esse serviço, não vai dar bem, né, irmãos?
E também os diáconos têm que ter uma boa conduta na sua casa. A casa dos diáconos e dos obreiros precisam ser exemplo. Exemplo. Então, as esposas, se vocês são diaconisas agora, também tem que ser respeitáveis e não caluniadoras. O que, que é isso, caluniadoras? Que não entrem em Maria vai com as outras, né? Que a pessoa não pode ser uma Maria vai com as outras. Tem que ser, não pode entrar no burburinho. Ah, não pode, tem que ser, porque a partir do momento em que vocês receberem um diaconato, vocês são exemplos, exemplos de servição na igreja, tá? É, e o Paulo ele destaca que aqueles que servirem bem como diáconos receberão uma boa posição de grande confiança na fé em Cristo Jesus, ou seja, a maior pregação do diácono não é no culto. A maior pregação do diácono é quando ele está fazendo o serviço diaconal. Quando ele está fazendo as ações diaconal. Esse é o maior serviço do diácono. Tá? E é a maior pregação do diácono também. Tá? E ele, enfim, os diáconos, como eu falei na aula anterior, ele, ele está de olho em tudo na igreja. Ele usa os olhos e ouvidos do pastor, né? O pastor vai trabalhar já muito, muito com os diáconos, né? Vai trabalhar mais com os diáconos do que os demais obreiros. Os demais obreiros geralmente se vê em reuniões, quando tem reuniões na igreja, tá? Mas o diácono é o dia a dia. O diácono se conversa, tem os afazeres, tudo isso o diácono tem que fazer. Amém? Vambora? Ok. E como é que funcionou o desenvolvimento dos diáconos na história? Vou tentar dar um resumido aqui bem aqui. Nós vimos que os diáconos foram ungidos lá em Atos dos Apóstolos 6, no comecinho da era cristã, no comecinho junto com os apóstolos, tá? Mas com o decorrer do tempo, no início os diáconos eles só serviam a mesa, da Santa Ceia, tá bom? Mas com o decorrer do tempo, os diáconos com o crescimento da igreja, eles começaram a pegar outras tarefas na igreja, né? As tarefas de organizar, as tarefas de porque veja bem, naquela época que de Atos dos Apóstolos não tinha uma igreja física. Então a igreja era nos lares das pessoas, tá bom? E como a igreja estava sendo perseguida naquela época, então os diáconos eles criavam alguns códigos entre eles para identificar aonde seria o culto, aonde seria o próximo culto. Amém? Por exemplo, na pregação de Pedro, 1.200 pessoas que se converteu. Então não tinha igreja. Onde é que eles se reuniam? Eles se reuniam em cemitérios, em cavernas. Aí isso daí porque a igreja começou a ser perseguida. Então os diáconos eles tinham um código entre eles para fazer toda essa organização e organizar onde os cristãos iam se encontrar. Tá bom? O diácono tem um papel muito importante no desenvolvimento da igreja, tá? Desde os princípios da era do cristianismo até os dias atuais. Tá? Na igreja primitiva, o diácono surgiu a partir das necessidades, das condições materiais da era cristã. Eu falei para os irmãos. Então, o trabalho do diácono foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Hoje, os diáconos têm muito mais responsabilidade do que naquela época de Cristo. Responsabilidade entre aspas, tá? Porque veja bem, naquela época os diáconos eles tomavam conta da mesa, faziam as distribuições de tudo, e eles também tinham que ter sigilo, tá? Sigilos com a vida daquelas pessoas que estavam servindo a Cristo no anonimato. Nós vemos isso, né? O próprio Estevão foi morto aí, apedrejado. Eles queriam que Estevão negasse a Jesus Cristo e contasse onde estava a igreja, onde estavam os irmãos. Mas Estevão, ao invés de contar, pregou toda a Bíblia para eles, e a própria Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado, porque pegaram as vestes de Estevão e jogaram aos pés de Saulo, né? De Paulo. De Paulo. E depois Paulo vai se converter. Tá bom? Então os diáconos, eles, com a história, o trabalho dele foi se desenvolvendo, foi crescendo até os dias de hoje, tá bom? Vamos lá embora então? Isso aí, meus queridos. Então, a aula de hoje é essa aí, a questão que foi falada. Para os irmãos verem como é que é importante
a ação dos diáconos. E fique até a próxima aula, que é o terceiro tópico, para a gente estar conversando mais um pouquinho sobre o diaconato. Se tiver alguma dúvida, posta aqui no grupo. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus.